Boa noite, graça e paz. Que alegria encontrar vocês aqui na casa do Senhor para juntos louvarmos, adorarmos, servirmos ao Todo-Poderoso Deus. É hora de refletirmos a respeito da palavra do Senhor, essa palavra que é a revelação especial de Deus aos nossos corações, palavra que é inerrante, palavra que é suficiente, palavra que foi inspirada pelo Senhor. E esse mesmo Espírito do Senhor que inspirou a Escritura agora nos ilumina e nos capacita a fim de compreendermos as suas verdades. Nós estamos conversando sobre o tema pela fé, a partir do capítulo 11 da epístola endereçada aos Hebreus, que reúne, que coleciona diversas histórias de vitória, coragem, superação e resistência que aconteceram por causa da fé. Fé que é convicção de fatos que se não veem, é certeza de coisas que se esperam. Essa é a definição do próprio autor da epístola endereçada aos Hebreus, no verso 1 do capítulo 11. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Depois de fazer considerações sobre a fé de gente muito antiga, e o autor retrocede lá a Abel, Enoque, Noé, depois de comentar sobre a fé robusta dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, depois de fazer apontamentos sobre a fé de José e de Moisés, o autor da epístola aos Hebreus avança para a história da conquista de Jericó sob a liderança de Josué. É sobre isso que nós vamos conversar nessa noite, é sobre esse episódio tão conhecido do Antigo Testamento que nós vamos refletir nessa oportunidade. E para isso nós vamos proceder à leitura de dois textos, um no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, verso 30, e depois nós vamos ler o capítulo 6 do livro de Josué. Então abra sua Bíblia, inicialmente lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, nós vamos ler o verso 30 e depois, de forma alternada, leremos o capítulo 6 do livro de Josué. Hebreus 11, 30. Nós vamos ler juntos. Vamos lá? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Agora, capítulo 6 do livro de Josué, lá no Antigo Testamento. Josué é o primeiro livro do bloco denominado de histórico do Antigo Testamento. Fica após o Deuteronômio, o livro que encerra o bloco denominado de Pentateuco. Josué, capítulo 6, nós vamos ler os primeiros 21 versos, leitura alternada. Eu começo e vocês lerão os versos pares. Trato feito? Eu vou ler os versos ímpares, vocês os pares. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si.
E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente, a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Até aí. Muralhas simbolizam limites. Muralhas representam desafios. As muralhas parecem inexpugnáveis, tornando-nos pequenos diante da sua grandeza e estabilidade. Quais são as suas muralhas? Quais são as minhas? Quais são os seus desafios? Quais são os seus limites? A história da conquista de Jericó pelos israelitas sob a liderança de Josué inspira, encoraja, desafia e também motiva. Josué foi um grande líder em Israel. Josué foi o sucessor de Moisés e ele se tornou bem-sucedido, ele obteve sucesso na tarefa e no ministério que desempenhou, porque confiou, porque acreditou no mesmo Deus que Moisés serviu e creu. Deus muda os obreiros. Em um momento ele usou Moisés, em outro momento ele vai usar Josué. Deus muda os obreiros, mas jamais muda os princípios. Deus sempre abençoa e premia a fé
e Deus sempre se desagrada e condena e reprova a incredulidade e a desconfiança. Josué recebeu uma palavra do eterno Deus. Josué recebeu uma promessa do Altíssimo. Ele e todos os israelitas tomariam uma terra que começa ali desde o Líbano até o deserto do Neguebe e que vai do rio Eufrates até o mar Mediterrâneo. Porém, a terra prometida já era habitada por outros povos. Isto é, a terra prometida era uma terra a ser conquistada. O livro de Josué registra para nós o chamado ciclo da conquista da terra prometida. Depois da travessia miraculosa do Rio Jordão, Josué tinha o primeiro desafio. E o desafio era conquistar a cidade fortificada de Jericó, que dominava a entrada para a terra de Canaã. Do ponto de vista meramente humano, aquela era uma tarefa impossível. As muralhas eram altas demais, as muralhas eram resistentes demais, e Israel não possuía a experiência naquele tipo de guerra que se requeria naquele contexto. Os muros eram muito elevados, aproximadamente 8 metros de altura, também eram muito largos e sólidos, aproximadamente 6 metros de largura, de modo que era possível construir casas e edificações naquela parte superior da muralha. Também é importante o registro de que Jericó foi construída numa colina, podendo ser tomada apenas pela via de uma subida muito íngreme. Aliás, rodear Jericó não foi tarefa tão simples como os desenhos nos apresentam. Para piorar, de acordo com o verso 1 do capítulo 6, Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém saía, ninguém entrava. Do ponto de vista humano, aquela era uma missão impossível. Aquela era uma cidade inconquistável. Porém, da perspectiva de Deus, todas as coisas são possíveis. Para Deus não há impossíveis. Israel precisou lutar. Israel precisou conquistar. Israel precisou vencer. Israel precisou superar. E nós, o povo do Senhor, também precisamos lutar. Também precisamos batalhar, também precisamos conquistar. Só que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, como lemos lá em Efésios no capítulo 6. Os pastores e teólogos do passado, que nos deixaram como legado, como herança, a teologia chamada de reformada, estavam corretos quando ensinaram que a igreja que está no mundo está em pleno combate, isto é, ela é uma igreja militante. Estamos numa batalha, estamos numa guerra. A vitória de Israel em Jericó ilustra 3 princípios que se aplicam às nossas batalhas hoje. Esses 3 princípios se aplicam a nós, quaisquer que sejam os desafios que se apresentem diante de nós. Eu quero meditar com vocês hoje a respeito desses textos, a respeito desse episódio tão conhecido do Antigo Testamento, a partir do seguinte tema: vencendo as batalhas. Eu quero ser vencedor, e em Jesus Cristo eu sou vencedor. Como, portanto, viver dessa forma? Como alcançar as vitórias? Nós vamos aprender alguns princípios nessa noite. O primeiro princípio: antes da batalha, o que se requer de nós é temor.
Os versos anteriores ao capítulo 6 não registram ansiedade, não registram medo, registram temor, reverência, respeito santo ao Senhor. De acordo com o capítulo 5 do livro de Josué, antes do início da campanha contra Jericó, o próprio Deus apareceu a Josué. Deus apareceu a Josué, seu servo, sob a forma de um homem que trazia na espada, ou melhor, que trazia na mão uma espada nua. Josué 5, verso 13. E que se apresentou a Josué como príncipe do Senhor. De modo que o sucessor de Moisés se prostrou em terra e o adorou. Josué, compreendendo que o próprio Deus estava ali, se prostrou, rosto em terra, e adorou. A reação de Josué foi muitíssimo correta e acertada. Diante do ser divino, diante do Altíssimo, diante do Todo-Poderoso, o que eu devo fazer? Eu devo me prostrar e eu devo me adorar. Ao se prostrar, ao se curvar, Josué reconheceu a sua própria precariedade, reconheceu sua própria finitude e limitação e, concomitantemente, adorou o único e verdadeiro Deus. A história da conquista de Jericó, meus irmãos, não começa com ansiedade, não começa com medo, também não começa com força, não começa com habilidade dos israelitas, não começa com um detalhamento planejado. Houve sim algum planejamento, Josué enviou os espias, entretanto, a conquista de Jericó não pode ser atribuída à expertise, à habilidade militar, à capacidade bélica dos israelitas, porque tudo aquilo aconteceu tão somente por conta do poder do Senhor e por conta da fé do povo. A história da conquista de Jericó começa com reverência, começa com santidade. Lemos na nossa liturgia: santificai-vos. Amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vós. Hoje, vocês precisam se santificar. Josué e o povo de Israel estavam observando esse princípio. Estavam levando Deus a sério. E o Senhor operou grandes coisas. A história da conquista de Jericó começa com temor. Refiro-me aqui àquele temor que vence o medo. Há um tipo de temor que vence o medo. O temor a Deus nos auxilia e nos capacita a administrarmos melhor o medo dos homens. O temor vertical nos habilita a lidarmos com os temores de natureza horizontal. O homem que se prostrou, o homem que se santificou, o homem que adorou, ouviu o Senhor, verso 2, olha, entreguei na tua mão Jericó, seu rei e seus valentes. É importante repararmos no tempo do verbo. Entreguei na tua mão. O texto não diz para a gente, entregarei. Eu entreguei na tua mão. A vitória já havia sido conquistada. Tudo o que Israel precisava fazer era se apropriar daquela promessa, obedecendo ao Senhor. O povo de Deus não luta pela vitória. O povo de Deus luta em vitória. Porque em Cristo somos já mais que vencedores. Os cristãos vitoriosos, meus irmãos, são pessoas que conhecem a Deus e que meditam nas promessas de Deus, gastam tempo meditando na Escritura. Os cristãos vitoriosos acreditam nessas promessas e agem em função delas. Agir em função de algo significa considerar uma verdadeira
significa considerar como verdadeira para a sua vida alguma coisa que Deus diz a seu respeito em sua palavra. Antes da batalha, temor, reverência, respeito ao Senhor. Durante a batalha, o que se requer de nós? Fé. Antes da batalha, temor. Durante a batalha, fé, confiança, dependência. Ora, fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. De acordo com o autor da Epístola aos Hebreus, a grande responsável pela vitória dos israelitas naquela campanha contra Jericó foi a fé. O autor da Epístola aos Hebreus claramente relaciona a fé àquela vitória. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. O crente luta, o crente batalha, o crente vive pela fé, não pelo que vê. Se nós lutarmos pelo que vemos, nós não vamos ter coragem para batalhar. A verdade é essa. Se vivermos por aquilo que a gente vê, não vamos ter esperança, não vamos ter coragem, não vamos ter ousadia para avançar. O crente vive, o crente anda pela fé. Josué recebeu instruções divinas para romper as defesas de Jericó, e o que ele fez? Ele obedeceu. Ele organizou o povo, ele organizou os sacerdotes, ele organizou os soldados, guerreiros, sacerdotes, e a arca da aliança formariam uma verdadeira procissão que rodearia a cidade durante 6 dias, e no 7º dia, 7 vezes. Nos primeiros 6 dias, uma volta, no 7º dia, 7 voltas. Isso era possível porque as cidades do mundo antigo não eram muito grandes. Jericó tinha possivelmente cerca de 700 metros de circunferência. Ok? Então não era assim uma coisa tão grande. O autor do texto destaca a participação da Arca da Aliança, uma vez que tinha consciência da estreita associação daquele objeto sagrado e litúrgico com a divindade. Um detalhe não pode ser ignorado. Durante toda aquela procissão, os sacerdotes deveriam tocar as suas trombetas. No 7º e último dia, depois de rodear a cidade por 7 vezes, Josué ordenou que o povo gritasse. Verso 16: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E o povo obedeceu. O povo começou a gritar, as trombetas soaram, verso 20, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Pela fé e pela obediência, a muralha ruiu, ela não caiu para fora, nem para dentro. O texto insinua que ela caiu para baixo. O texto insinua que aquela edificação implodiu, de modo que o povo pôde avançar e conquistar aquela cidade que outrora parecia inconquistável. A vitória do povo veio do Senhor. Você pode tocar trombeta, flauta, pode colocar uma orquestra toda na frente de uma edificação que ela não vai ruir por conta do som. As muralhas de Jericó ruíram por conta da fé e da obediência. O plano de Deus para a conquista de Jericó parece meio maluco, não é? Mas deu certo. A verdade é que a sabedoria de Deus está muito acima da nossa, e o Senhor parece ter satisfação e prazer em usar planos que parecem loucos para o mundo. Deus gosta de fazer isso, porque
a glória dele fica mais evidente. Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. É o que lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Hudson Taylor, um britânico que serviu como missionário na China no século XIX, costumava dizer que existem 3 formas diferentes de servirmos a Deus. A primeira forma, fazer os melhores planos de que somos capazes e esperar que sejamos bem-sucedidos. Segunda maneira, fazer nossos próprios planos e pedir para que Deus abençoe. Ó, Deus, está aqui o plano, agora abençoa a gente. A terceira maneira de servir a Deus é perguntar a Ele quais são os planos dEle e, em seguida, fazer aquilo que Ele ordena. Muitas vezes a gente está com um plano pronto, né? Senhor, ó, o planejamento está aqui, eu fiz a minha parte, agora o Senhor faz a sua. Senhor, eu me dediquei nesse planejamento. É o melhor que eu podia fazer. Agora, o Senhor faz a sua parte. Entretanto, quando olhamos para a Escritura, aprendemos que devemos perguntar para o Senhor quais são os planos dEle para nós. Qual é a vontade dEle para nós? E depois do Senhor revelar a vontade dEle para nós, devemos executar aquilo em obediência, devemos colocar aquilo em prática de forma fiel. Josué recebeu ordens e instruções do Senhor, obedeceu com muita fé e por isso Israel alcançou vitória. Antes da batalha, temor, reverência, respeito santo. Durante as batalhas da vida, o que se requer de nós? Fé, convicção do que não se vê, convicção daquilo que se espera. E após as batalhas, depois que Deus nos dá a vitória, o que se requer de nós? Obediência. Tem muita gente que recebe bênçãos do Senhor, recebe vitórias por parte do Senhor e depois da conquista relaxa. Depois da bênção se desvia. Depois da bênção fica fascinado com as coisas do mundo e larga a mão das coisas do Senhor. Para com isso. Depois da conquista, depois da vitória, requer-se de nós obediência àquilo que o Senhor requer. Obediência àquilo que o Senhor disse para nós. O texto encerra-se com a menção de que Israel fez conforme as orientações dadas por Josué, verso 21. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. O povo investiu frontalmente contra a cidade e aniquilou tudo que tinha vida. Era comum no mundo antigo os soldados dividirem os despojos da guerra entre si. Isso era normal, isso era regular. Porém, esse não foi o caso em Jericó, pois tudo naquela cidade pertencia ao Senhor. O expediente adotado aqui foi o da consagração ao Senhor. Josué colocou tudo que havia em Jericó debaixo dessa consagração. Para os seres vivos, isso significou, naquele caso, morte. Para os bens de valor, sua consagração à casa de Deus. A história da conquista de Jericó, ela encanta, mas ela assusta. Esse trecho aqui de extermínio assusta a gente, não é? Se a gente pudesse tirar da Bíblia, seria melhor para a gente. Ficaríamos mais confortáveis, mas não podemos fazer isso. A Escritura diz, maldito é aquele que retirar um tio, um ponto de acentuação da Escritura. Não podemos fazer isso. Entretanto, nós podemos compreender esse texto de uma forma que eu julgo bastante
pertinente e interessante. Eu aprendi muito com a teologia de um cristão do século IV, chamado Gregório de Nissa. Gregório de Nissa fazia uma distinção entre aquilo que ele chamava de leitura espiritual da Bíblia e leitura literal da Bíblia. Para Gregório de Nissa, a leitura espiritual ajuda a compreender melhor aqueles textos mais obscuros ou que contêm situações embaraçosas. E o texto que temos em nossas mãos é um texto embaraçoso. Afinal de contas, como compreender uma ordem dada por Deus para exterminar todo um povo? É difícil de compreender isso daqui. Gregório de Nissa, então, pensava da seguinte forma: deve ter algum sentido mais profundo do que apenas o literal. Porque ler isso daqui friamente é complicado, não é? E aí, a interpretação de Nissa sobre o motivo pelo qual Deus exterminou os primogênitos no Egito e que pode ser aplicada no contexto da interpretação de Josué capítulo 6, é bastante interessante. Ele diz o seguinte: quem se empenha na luta da virtude contra o vício deve fazê-lo desaparecer em seus primeiros brotos. Aquele que engendra o mal antes do adultério produziu o desejo, e antes do crime produziu cólera. Quem golpeou a cabeça da serpente matou com o mesmo golpe o corpo que rasteja para trás. O princípio aqui é o seguinte: Deus desejava a pureza do povo. Deus sabia que o povo facilmente se desviaria. Deus sabia que o povo precisava de um reset. Deus sabia que o povo precisava de um recomeço e de boas influências. O povo facilmente se corromperia e, por amor a Israel, Deus concede a eles essa oportunidade de recomeçar e de conquistar aquela terra e de não ser influenciado com práticas ruins. O fato é que o povo obedeceu. O povo fez conforme a instrução que recebeu do Senhor. E é isso que eu quero reforçar. A obediência é sempre o melhor. A obediência é sempre o melhor. A Isabela, minha menina, ela foi participar do acampamento promovido pela Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Ela foi com os meninos aqui da igreja, uma turminha aqui da igreja. E antes dela sair, nós fomos orar com ela. E eu falei: Isabela, você está indo debaixo da bênção do seu pai e da sua mãe. E eu disse para ela e para o André, falei até para o Lucas, não entendeu nada, mas falei também. Falei: olha, vocês devem sempre andar debaixo da bênção de seus pais. E um princípio bom para orientar a gente é o seguinte: você pode pedir a bênção de seu pai para aquilo que você está prestes a fazer? Você sente liberdade para fazer isso? Pai, ora por mim, que eu estou indo lá fazer aquela entrevista de emprego. Pai, ore por mim, porque eu tenho um desafio lá na escola. Fica difícil a gente pedir para o pai da gente orar por nós, para a gente sair de casa para fazer coisas erradas, não é? A gente não tem coragem de fazer esse tipo de coisa. Então, um bom princípio para a gente saber se o que a gente está fazendo é certo ou errado é essa coragem da gente pedir a bênção dos nossos pais para aquilo que a gente vai fazer. O princípio que eu quero destacar é o princípio da obediência. Deus abençoa e recompensa a obediência e fidelidade do seu povo. Agostinho de Hipona, escrevendo sobre obediência, no seu célebre livro Confissões, afirmou: o teu servo mais fiel é aquele que não procura ouvir de ti aquilo que quer, mas a querer aquilo que ouve de ti. O servo fiel do Senhor é aquele que escuta o Senhor falando alguma coisa e passa a desejar aquilo. O Senhor quer, eu também quero. É desejo do Senhor, então é o meu desejo.
é vontade do Altíssimo, então é a minha vontade. Concluindo, gente, o grito do povo de Israel que fez ruir as muralhas de Jericó me fez lembrar de outro grito, que também ocorreu num contexto de vitória. Mas esse grito está lá no Novo Testamento, pendurado no madeiro, diz a Escritura, que Jesus Cristo exclamou: está consumado. João 19, verso 30. É bem sabido que a palavra grega traduzida por está consumado é a palavra tetelestai. A palavra tetelestai era bastante comum naquele período e frequentemente usada por escravos e negociadores para indicar a conclusão de uma tarefa ou negociação. O que se ouviu no Calvário naquela tarde inigualável não foi o gemido de um homem derrotado, mas o grito triunfante, apoteótico de um vencedor. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, sobre o mundo, sobre Satanás, sobre o inferno. Nele nós somos mais que vencedores. Muralhas simbolizam limites e representam desafios. Quais são os seus? Quais são os meus? O que a gente ainda deve vencer pela fé? O que pela fé a gente ainda precisa superar? O que pela fé a gente precisa destruir? Lembre-se de que com Cristo, em Cristo e para Cristo, tudo é possível. Nele nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que o bom Deus abençoe você, que o bom Deus me abençoe e que o Senhor nos conduza em triunfo e vitória. Amém.